Almas queridas, Jesus, nosso Senhor e Mestre, a todos nos abençoe. A melancolia, este o tema. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 25. A melancolia, hoje mais conhecida como depressão, embora a expressão melancolia ainda continue em voga. Em uma palavra, podemos dizer que depressão é uma tristeza. Em duas palavras, tristeza profunda. Em três palavras, tristeza profunda e prolongada. Tão prolongada pode ser que é possível que a pessoa permaneça deprimida por toda a encarnação, sendo ainda possível desencarnar e manter-se deprimida no mundo espiritual e mais, reencarnar, trazendo a depressão não suficientemente tratada e curada. Muitos dos nossos irmãos sabem que estudo este tema há décadas, e há décadas realizo palestras, seminários, abordando o tema sempre atual, embora muito antigo. Nesta oportunidade, por 35 minutos, traremos alguns aspectos do tema e, nesta oportunidade, fiel ao espírito de sequência, atendo-me ao item 25 do capítulo 5 do Evangelho, já referido à melancolia. Nós estamos estudando o Evangelho, tanto o Evangelho primitivo de Jesus, quanto o Evangelho que compõe a codificação espírita. E o cristão e o espírita, criaturas humanas comuns, normais, não estão livres desta enfermidade. Qualquer pessoa, em qualquer tempo, a depender das circunstâncias, dos fatores, das causas, dependendo do momento vivido pela pessoa, qualquer um pode deprimir-se. Se eu, que estudo o tema há tanto tempo, não internalizar os conceitos, os princípios, os fundamentos deste tema,
se eu não viver de conformidade com as sugestões que apresento às pessoas, eu também poderei me deprimir. Mas, sem dúvida, com o Evangelho original, com o Evangelho segundo o Espiritismo, podemos diminuir em muito esta probabilidade, aplicando preventivamente as lições do Evangelho. E se porventura cairmos em depressão, dela poderemos sair mais facilmente, mais rapidamente, se nos dispusermos a buscar no Evangelho a terapia espiritual. Muitos fatores, muitas causas podem concorrer para a melancolia ou depressão. Consequentemente, o tratamento também deverá ser multifatorial. O paciente ou o familiar que pretender auxiliá-lo, ou o amigo que pretender cooperar, poderão buscar socorro médico, psicológico, buscar recursos na alopatia, na homeopatia, em outras técnicas de superação, mas, sem dúvida, com o Evangelho, nós podemos muito, muito mais, mesmo porque o Evangelho, como sabemos, significa a boa nova, novas de alegria. Jesus veio para que tivéssemos vida, e vida em abundância. Compreensível que o cristão ainda se deprima, mas espera-se que esta probabilidade vá diminuindo na medida em que o cristão se decida pela internalização do Evangelho e se decida pela aplicação em sua vida dos exemplos insuperáveis do Mestre. O evangelista João, no capítulo 16, versículo 20, anotou este pensamento de Jesus: mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. E comentando este pensamento de Jesus, grafado pelo evangelista João, Emmanuel comenta-o no seu livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 93, Alegria Cristã. E antes de Jesus expressar-se assim, em Lucas, capítulo 2, versículo 10, temos também um pensamento que associa Jesus
há alegria verdadeira, há alegria espiritual, portanto, perene, profunda, definitiva. Quando o ser angélico se aproxima dos pastores em plena noite e diz a eles que o Messias havia nascido em Belém. E como Lucas narra, no capítulo e versículo mencionados, assim consta, e o anjo lhes disse aos pastores: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Não temais, diz o ser angélico aos pastores, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Portanto, o cristão tem direito à alegria espiritual perene, profunda, verdadeira. O cristão deve cultivar, construir e empenhar-se por manter a alegria que decorre dos princípios básicos do Evangelho, a certeza de que somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, a certeza de que a vida na terra é passageira e preparatória da vida verdadeira que estua para além do túmulo, a certeza de que Deus é justo, é bom, é misericordioso, que nos ama a todos indistintamente, a certeza de que as provas, as dores, as lutas representam oportunidade de crescimento, de libertação, são recursos espirituais que vão estruturando a alma cristã, preparando-a para os embates, para a vitória sobre todos os desafios existenciais, diminuindo assim sensivelmente a possibilidade de uma depressão em grau mais severo. Também o magistério de Paulo muito nos auxilia na prevenção e na cura da depressão, quando ele escreve, por exemplo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo gera a morte. Quer dizer, a depressão está associada às tristezas humanas, mundanas, com as nossas ansiedades, estresses, preocupações excessivas e enfermiças com os assuntos terrenos, enquanto que a alma que se volta para a espiritualidade pode entristecer-se ocasionalmente, eventualmente, mas não se deprimirá, porque a sua tristeza é boa, é aquela tristeza saudável,
necessária que opera o despertar da consciência, que prepara o despertar do espírito para as coisas de mais alto. E Paulo ainda escreveria aos irmãos de Tessalônica, como consta da sua primeira carta, capítulo 5, versículo 16: regozijai-vos sempre, regozijai-vos sempre. E recordando que quem escreve isso é o apóstolo Paulo, que experimentou prisões, açoites, pedradas, foi expulso de várias cidades, em várias oportunidades, foi perseguido, ultrajado, traído, e, no entanto, ele nos deixa este legado: regozijai-vos sempre. E ele ainda escreveria noutra carta, dirigindo-se a Jesus: a tua graça me basta. E sobre essa tristeza comentada há pouco, leiamos ainda em Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, capítulo 130, tristeza. Agora, feitos estes comentários, todos ligeiros, porque o tema depressão é vastíssimo e, para ser abordado de maneira mais satisfatória, depende de um tempo que não dispomos agora. Vamos ler o que consta do item 25, que nos inspira nesta oportunidade. E somente esta página nos oferece muitas sugestões de tratamento, de superação e de cura. Sabeis porque, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo, e como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. E agora lerei pontuando, e perceberemos nas páginas que se seguem, nas frases que se seguem, nas palavras que se seguem, recomendações excepcionais para que venhamos a prevenir e a tratar a depressão. Crede-me, quanto mais fé, menos exposição à depressão. Quanto mais confiança em nós e na vida, menos risco de depressão. Resistir. Precisamos resistir, não nos deixando levar pelos ventos fortes, pelas tempestades, por aquilo que intenta nos derrubar. Resistir com energia. Propõe-nos o Evangelho a essas impressões
O sofrimento não é tão real quanto supomos. É mais uma impressão da alma frágil do que propriamente uma realidade. A dor que nos oprime ou que nos deprime tem a consistência que lhe emprestamos. Ela não tem a força que supomos que ela tem. Resistir a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Depressão é crise na vontade, é a vontade frágil, não suficiente para opor uma força contrária àquilo que nos está afligindo, infelicitando. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor, mas não as busqueis neste mundo. A felicidade do mundo passa, como passa a existência corporal. E agora, quando Deus vos envia espíritos que lhe pertencem, para vos instruírem acerca da felicidade que Ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação. Estamos pontuando, tudo é material de reflexão, para vos ajudar a romper os liames que vos mantém cativo o espírito. Lembrai-vos de que, durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Tudo isto, amados, nos oferece muito material. E olha que pensamento positivo que vem agora, além de tudo o que já se disse. Se, no curso desse degredo, provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para o suportar. Sede fortes e corajosos para os suportar. Sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os resolutos, afrontai-os resolutos, afrontai-os resolutos. Duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais, e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. François de Geneve, Bordeaux, século XIX. Não nos será possível agora tudo estudar. Item 25 do capítulo 5 é o objeto dos nossos estudos de agora. Mas antes, ainda no capítulo 5, já vimos. E quando estes pensamentos que trarei nos permearem a mente e a vida, diminuiremos a probabilidade de uma depressão profunda. Lembremos-nos sempre, Deus
é justo, sempre justo. Agora é o tempo ideal para melhorar. Valermos-nos das experiências e seguir adiante. Deus nunca se magoa com seus filhos. Com aceitação dinâmica, avança-se mais e melhor. Equilíbrio e saúde integral. Temo-los em Jesus. Com Jesus a inspirar-nos, as atitudes são sempre positivas. Com a fé em Jesus, o Espírito vence todos os males. É possível a felicidade relativa neste mundo, embora esta felicidade não seja deste mundo. A felicidade não é deste mundo, mas pode ser neste mundo. Quem morre, não morreu, partiu primeiro. Em cada encarnação, vive-se o tempo necessário. O amor tudo vence. O tempo, os obstáculos, a distância e a morte. A morte é libertação para os que vivem se libertando. O Espírito permanece na terra enquanto necessário. Quase sempre as criaturas humanas criam ou complicam os quadros afligentes. Em que consiste a infelicidade? Em que consiste a verdadeira felicidade? Será que temos estes conceitos bem claros à luz do Evangelho? E hoje é possível tratarmos e curarmos a depressão do espírito com o Evangelho. Meus amados, esta a síntese desta hora. Em outras oportunidades, voltaremos ao tema, como também não é esta a primeira vez que abordamos depressão. Prestemos atenção na palavra depressão. Depressão é uma alma, uma mente, uma vida cheia de pressão, ou, no plural, cheia de pressões. Depressão, depressão. Pressões de fora para dentro, a influência do meio, a influência orgânica. A influência do meio pode se desdobrar na influência cultural, na influência social, na influência profissional, econômica, financeira e outras. Mas as pressões que mais concorrem para a enfermidade são as pressões de dentro para fora. Os nossos conteúdos mentais, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas crenças, os nossos valores, como escreve Joana de Ângeles, cada um se comporta de acordo com as suas resistências e conquistas. É por isso que certas pressões deprimem alguns e não deprimem outros. A razão está na estrutura espiritual, menor ou maior,
menor naquele mais vulnerável e estrutura maior naquele menos vulnerável às pressões internas e externas. Que o Evangelho seja a rocha sobre a qual construiremos a nossa mente, a nossa vida, para que no Evangelho tenhamos segurança, otimismo, esperança e paz. Que o Senhor de nossas vidas a todos nos abençoe.